Ao toque de 5 segundos, transmissão ao vivo da TV Câmara de Itapiraí em rede mundial. Não. Alô? Então vamos lá, boa tarde. Em respeito a vocês que chegaram no horário, nós vamos começar no horário hoje, tá? Então, quem chegar depois, a lição de casa de vocês é explicarem para os outros o que nós vamos falar aqui hoje, tá? E como que nós vamos conduzir essa segunda audiência, né? A Larissa já colocou aí. Nós vamos fazer a abertura, que nós estamos fazendo, né? O acompanhamento do cronograma, acompanhamento dos formulários. Lembra que a gente deixou aberto para ser colocado mais alguns que estavam feitos em papel, né? Então o pessoal já pôs isso no Forms. Conversar com vocês sobre a questão da entrega dos projetos, né? E abrir para os questionamentos, tá? Então vamos primeiro de tudo no cronograma aí. O cronograma está estritamente em dia, do jeito que a gente tinha combinado, né? Então, opa, não dá para aumentar isso, né, Larissa? Tá, não, tá bom. Só que abaixa isso. Vou pedir licença para vocês para virar aqui para. Então, aquela primeira parte lá da escuta pública já estava tudo ok. Hoje nós estamos fazendo o segundo chamamento, né? Cumprido o cronograma. Vamos divulgar para vocês aí o formulário, como é que foi preenchido, quais foram as opções escolhidas. E, a partir de agora, nós vamos já estar pronto para montar o plano de ação. E eu conversei com o pessoal hoje, está aqui o Fabinho, que é o nosso diretor de convênios, é ele que vai fazer toda essa colocação dentro do sistema, tá? Ele com a equipe dele, desculpa, eu esqueci o seu nome bem. A Thaís, tá? E a partir daí, então, a gente, pelo que a gente conversou, possivelmente nós vamos contratar uma empresa para fazer aquele trabalho lá dos 5%. Nós vamos estar contratando, já vamos colocar, feito isso, o plano de ação, e o quanto antes possível a gente quer entregar esse plano de ação. Nós não vamos esperar. A partir disso pronto, nós vamos já colocar. Porque, pelo que a gente tem acompanhado, em 2, 3 dias, depois de colocado, já abre já libera a verba para começar a trabalhar. Isso, né? Então, quanto antes. Eu não quero esperar até o final, justamente para não engargalar, porque eu acredito que isso vai ter problemas na hora de inserção disso, se a gente deixar para os finalmente. Então, o quanto antes, porque tem municípios, pelo que eu já analisei, já receberam, tá? Já estão começando a trabalhar. Então, essa é a ideia, que a gente faça isso o mais rápido possível, para que vocês já entreguem os projetos, para que a gente consiga já começar a trabalhar, né, em cima disso aí. E como eu prometi para vocês, e nós vamos cumprir, é que isso não se encerra nesse momento. Tá? Nós voltamos com a questão do Conselho de Cultura, e eu quero ativar isso realmente, que a coisa funcione. Tá? Funcione de uma forma que a gente lidere esses processos dentro do município. Tá? Então, não estamos fazendo isso porque a lei está pedindo. Nós estamos fazendo isso porque a gente quer realmente que a cultura enraize dentro do nosso município. Então, eu quero vocês, como
parceiros, o conselho como parceiro, para que a gente realmente tenha... Eu ligando para eu mesmo, difícil, hein? Eu quero que a gente realmente avance e que a gente consiga, não só em termos dessa questão de verbas que venham, mas que o município tenha um programa anual de cultura aqui dentro, para que a gente consiga trabalhar. Ok? Então vamos lá no... Põe aí, Larissa. Não desliga essa merda. Vamos lá. Se você quiser atender, fica à vontade. Não quero. Eu mesmo me ligando. É difícil. O... Quer falar, Larissa? Manda bala esse aqui. Bom, nós, depois daquele dia, né, a gente distribuiu mais alguns formulários e o pessoal da aldeia indígena também trouxe. Então, ao todo, nós tivemos 62 respostas, tá? Vamos lá. 58 pessoas moram em Itapiraí, 4 pessoas não moram. O artesanato deu um avanço absurdo perto do restante, que o artesanato e a música estavam bem empatados. Como a gente fez com a comunidade do Ribeirão da Anta e com a aldeia, então a justificativa do artesanato ter aumentado dessa forma pode ser isso. Então a gente está com 28 respostas no artesanato, 14 na música, 13 responderam outras. Eu até entrei no formulário, procurei tudo. Quem respondeu outra não preencheu o campo na frente. Então, o outro a gente não vai conseguir definir qual é o ramo dele. Aí tem 7 de produção cultural, 4 de patrimônio histórico, 3 de patrimônio imaterial. De novas mídias a gente tem 3. Que é empresário, empreendedor atuante no segmento cultural, nós temos 4. Cultura popular, 4. Cultura africana e afro-indígena tem 2. Artes visuais, 8. Audiovisual de curta-metragem, 5. E longa-metragem, 5 também. Vamos para o próximo. Aqui é a parte do grupo minoritário, né? Dos negros, são 10. Comunidade indígena, 9. Comunidade tradicional, também 9. Pessoas com deficiência, PCD, temos 1. E LGBTQIA+, temos 1 também. E aqui o outras, que também não especificou em qual grupo faz parte. A questão, quando está falando... deixa eu ver aqui. Qual que é essa? Essa é uma pergunta aberta. Em qual a opinião de cada um? Aonde vocês acham que o município deveria investir os 83 mil? O que teve a maior votação foi em curta-metragem, que foram 23 respostas. Aí a segunda foi em outra, que não especificou. Tem finalização de obra de audiovisual, teve 2 votos. Desenvolvimento de projeto de série, teve 1 voto. Produção de vídeo híbrido experimental, teve 1 voto. Produção de longa-metragem, nós tivemos 2 votos. Aí agora entra a modalidade. Na modalidade salas de cinema, a maior parte votou em outra. Então, a gente não consegue puxar qual seria o tema, no caso. A criação de cinema de rua foram 3 respostas, 7% das perguntas do questionário. Criação de cinemas itinerantes, 2 respostas. Apoio ao cinema de rua, 3. E apoio ao cinema itinerantes, 1 voto.
Na modalidade 3 do artigo 6º, capacitação, formalização, qualificação no audiovisual, difusão, pesquisa e memória audiovisual, festivas e mostras. Aí nós tivemos apoio a mostras de cinema, 20 respostas, outras com 17, pesquisa e estudo sobre o audiovisual de Itapiraí, 3, formação em audiovisual, 3, e apoio a festivais de cinema, 1. Na modalidade 4, no artigo 8, apoio ao desenvolvimento das demais áreas culturais. O artesanato foi o mais votado, com 21 respostas. Depois a música, artes visuais com 3, gestor cultural 2, novas mídias 2, empresário empreendedor 1, patrimônio material 1, produção cultural 1 e outra 1. Então, assim, você quer falar alguma coisa? Pela análise de valores, tudo, o que acontece? Nós não vamos conseguir investir em longa-metragem. Isso já está fora de contexto, né? Porque longa-metragem é um valor muito alto, então a gente vai ter como base mesmo a questão de curta-metragem. Tá? E, inclusive, foi a resposta que foi mais votada. Agora. Você quer falar alguma coisa? Eu vou pedir para vocês, desculpa, eu vou ter que me ausentar um pouquinho, essas ligações que teve aqui, mas é pro bem, graças a Deus. A Rede Globo quer conversar com a gente sobre a questão do agronegócio da FENAGEM, da Feira Nacional do Gengibre. Possivelmente eles vão fazer um programa com a gente aqui no município. Tá? Então, peço desculpas, eu vou me ausentar um pouco, mas é uma boa causa. Espero que vocês concordem com isso. Beleza, Raul. O que mais aí? Nós já começamos, né, a escrever o plano de ação, a fazer o esboço, porque para Itapiraí não vai estar tão difícil, porque pela pesquisa, pelo público que está vindo nas audiências, a gente já vai saber mais ou menos aonde vai direcionar os valores. Aí eu queria ver com vocês se vocês trouxeram alguma coisa, ou aquele esboço do projeto que a gente pediu, ou no que tem interesse. Alguém trouxe alguma coisa? É porque a gente tem que montar o cronograma, o plano de ação em cima das propostas que vocês vão trazer para a gente. Por isso que a gente pediu para trazer hoje. Não precisa ser o projeto completo, mas pelo menos para a gente ter uma noção do que vocês têm interesse, qual a vontade de vocês, o que vocês querem fazer, no caso, se vir essa verba, para a gente incluir no plano de ação. Pode entregar até amanhã. É melhor pegar já. Você quer completar, Fabinho, com alguma coisa, algum item? Questão do prazo, né? Vocês não podem entregar. O Bruno mandou para mim por e-mail. Ele mandou, acho que o projeto inteiro, que eram muitas folhas para ele conseguir imprimir. O do Bruno tá comigo. Vocês acham que conseguem me mandar para a gente por e-mail essas propostas ou esses? Bárbara, ninguém chegou a te procurar?
É, porque assim, a gente entende que não teve questionamento, procurar a gente. É uma validação, só que tem a questão do maior valor ser do audiovisual. Então a gente ia tentar casar as duas propostas, entendeu? Pelo que a Androna falou, ela participou desse processo lá em Piedade. Ah, sim, é. Mas é... Ah, não, sim, os projetos a gente vai mais trabalhar neles a partir do momento que for aprovado o plano de ação. A nossa preocupação é fazer um plano de ação que vá atender a vocês a primeiro momento. Porque, assim, a maior parte da verba é o audiovisual, né? Que acho que é 54, se eu não me engano. E a nossa procura maior é artesanato. Então, a gente tentar casar uma coisa com a outra. Igual você falou, talvez produzir conteúdos audiovisuais sobre o artesanato seja uma saída, né? Aí, tipo assim, teriam que firmar, tipo, parcerias, pessoas que fazem audiovisual com, fazer uma parceria com o pessoal do artesanato. Então, essa é a nossa preocupação. Não deixar esse dinheiro não ser aproveitado por conta de não ter a vocação do município. Que realmente o audiovisual a gente não viu muita vocação aqui. Por exemplo, tem outras cidades que é bastante forte. Já não é o caso da nossa, que é o artesanato. Então, a nossa preocupação é essa, de não deixar o pessoal do artesanato, que é bastante gente, sem nada por conta que a maioria da parte do recurso é do audiovisual. Então, essa que é a nossa preocupação. Porque a parte que é de outras formas culturais é muito pouco. Para, assim, fazer projetos para todo mundo, ninguém vai interessar, porque não vai ser conveniente por causa do valor, né? Então, o Raul está batendo bastante nessa tecla. Ver se a gente consegue fazer com que as pessoas se comunicam e se façam projetos juntos, para tentar casar uma coisa com a outra. Porque, por exemplo, a gente pegar o pessoal da aldeia, eles fazem artesanato, mas eles não vão conseguir produzir nada de audiovisual. Sozinhos, não. Por mais que eles façam um projeto de audiovisual, por exemplo, uma videoaula ou alguma coisa relacionada ao artesanato. Eles têm a técnica, eles sabem fazer, mas eles não vão conseguir produzir. Aí talvez alguém que produza possa, junto a eles, né, montar o projeto e tentar captar esse recurso. Aí vai deles se conversarem e firmar as parcerias, né? Parte da prefeitura fazer essa Pode até tentar auxiliar, né? a gente
evidente que, por exemplo, a comunidade em si, quem faz o audiovisual, quem trabalha com microfone, as pessoas vão ter que começar a conversar. A gente pode tirar dúvida, a gente pode dar esse apoio, mas a parte de executar o projeto, não. De entregar esse documento, o projeto. Sim, é porque de primeira a gente precisa pelo menos da intenção, porque a gente tem essa pesquisa, mas a gente precisa saber realmente qual é o público, né? Pelo menos, olha, vim aqui, é isso aqui que eu tenho um interesse em fazer, né? Para a gente ter pelo menos esse princípio do plano de ação, né? Para que a gente possa enviar e aí a gente conseguir. Porque a gente enviando isso, a gente vai afunilando, né? A gente vai especificando certinho, mas de primeiro a gente precisa disso, de entender quem realmente está interessado e quais são os reais projetos que as pessoas têm para fazer. Essa era só uma questão de interesse, mas aí a gente precisa saber realmente quem são e quanto disso realmente existe, né? É por isso que a gente pediu para trazer a intenção, o esboço do projeto, porque assim, quem está acompanhando, quem vai participar, eles não tá caindo, vamos dizer, de paraquedas. Já tem uma base cultural, eu sei o que eu faço artesanato. Então, a gente precisa... Não, eu faço artesanato e é isso que eu quero fazer. Não precisa escrever o projeto, mas a gente precisa, pelo menos, dar a intenção. Só uma colocação. A gente tem que tomar cuidado, principalmente as pessoas que colocaram lá artesanato. Não é venda de artesanato, né? Então, possivelmente, o artesanato, uma ideia, ter uma oficina de como se faz o determinado artesanato, né? Então, daí seria um vídeo mostrando como é que a pessoa faz o cesto, a toalha, ou seja lá qual é o artesanato, né? Porque, às vezes, a pessoa está pensando, não, vou pôr artesanato lá que é para eu vender, é a propaganda do meu artesanato para vender, né? E não é bem essa o espírito da coisa, né? Então, isso precisa ser esclarecido para essas pessoas, para a pessoa não ficar, pô, mas não era isso que eu pensava, né? Então, tem que deixar claro que é uma questão cultural, né? Então, e nessas modalidades que foram colocadas, né? Então, a pessoa tem que estudar uma forma criativa de como transformar o artesanato dela numa forma cultural. Agora, é difícil, né? Não é fácil. Tá? Então, a gente sabe da dificuldade, o que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, mas cabe até ao próprio, a gente fazer uma reunião, uma extraordinária do Conselho de Cultura, para ver se a gente consegue alguma luz um pouco mais clara, para a gente poder ajudar. A intenção é ajudar, a intenção é não aniquilar nenhuma dessas pessoas, tá? de que não tem como se fazer. Saída sempre existe. A gente só precisa achar a forma mais correta para que isso ocorra. Então, essas são perguntas? Mais alguma? Alguém está com alguma dúvida? Eu estou vendo o rostinho assim, amargurado. O que a senhora faz? O que a senhora quer fazer? Eu na verdade, eu quero mais desenvolver futurismo, né? Mas como eu já faço alguma coisa nesse sentido, eu quero me melhorar mais. Mas eu, na verdade, eu estou aqui em prol dos músicos da cidade, né? Para ajudar eles a fazer o festival. Isso aí. Mas hoje, infelizmente, o Joel não veio, ele que tem o projeto do festival. Ele já mostrou para nós, nós já tivemos, até antes da lei, a gente já tinha conversado com o Joel sobre essa questão do projeto dele de fazer um evento, né? Inclusive, com essa vinda do Joel conversar, isso ele já veio conversar comigo há uns 2, 3 meses atrás,
eu fui procurar e existe uma lei no município, eu não lembro, mas é de 1900 e bolinha, né? Eu era criança nessa época, que fala sobre a questão de um projeto de música, se eu não me engano, é Festival da Primavera, alguma coisa assim, que é de música. Então, existe uma lei para isso também. Tá? Então, o Joel já está por dentro, ele tá bem sintonizado. Encaixa na lei. Não, pode, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não inviabiliza a outra. Muito pelo contrário. Pode fazer a coisa e a outra coisa. É. Uhum. Fazer o trabalho de pegar o pessoal aqui, um grupo na Casa da Artesão, levar até as cachoeiras. Esse é o meu sonho. Ok. Nossa. Sem dúvida. E aí, por isso que a Bárbara vai me ajudar, ela está comigo, vai me ajudar. A Bárbara está ferrada, ela vai ajudar todo mundo. Né? É isso aí. Muito legal. Sim. Tem. Você tem, a gente. Exato. É uma das coisas que eu pensei alto sozinho, né? Vou até expor. Eu acho que um projeto cultural, se a gente fosse fazer alguma coisa voltada à questão de vídeo, né? Alguma coisa, um curta-metragem, alguma coisa assim, eu acho que a gente poderia trabalhar a questão da história cultural do município. Como é que isso nasceu, essa questão de cultura dentro do município? O que se perdeu no meio desse caminho e como nós estamos atualmente e aonde a gente quer chegar, né? Então, a gente fazendo um vídeo, alguma coisa, um filme sobre isso, eu acho que a gente resgataria a história, ver aonde a gente se perdeu no meio desse caminho, aonde nós estamos e o que a gente deseja, né? E daí eu vejo que a gente conseguiria atingir todos o artesanato, o turismo, o agronegócio, sabe? Porque tudo tem um viés de cultura, né? A questão do gengibre, que graças a Deus, acabei de conversar lá e vai ter um programa nosso lá sobre essa questão do gengibre. Somos a capital do gengibre no estado de São Paulo, oficialmente, né? Vamos ter a segunda FENAGEM. Então, tudo isso é cultura, né? O gengibre não nasceu do nada, não é hoje, não é modismo, né? Isso aí vem lá de trás, desde dos japoneses, quando chegaram aqui. Então, o jeito tem. A gente precisa melhorar, a gente pensar de que forma nós transformamos tudo isso em cultura. Mas nós vamos aprender. E nós vamos aprender juntos.
a gente vai aprender junto. Você pode ter certeza disso. Nós não vamos deixar ninguém na estrada, tá? Pode às vezes não ser contemplado, não vai dar para... Vocês viram o volume de dinheiro, não é muito expressivo, mas dá para a gente começar a pensar em alguma coisa. E para a gente ganhar o jogo, a gente precisa entrar em campo. Tá? Então, a gente vai entrar em campo, já entramos em campo, tá? E para ser um time ganhador, tem que ser uma equipe, tem que ser um time. Não é um jogador sozinho que ganha jogo, né? Então, o time é composto por quantos aí? 60 pessoas, né? E mais as que não entraram, não entraram aí para fazer essa pesquisa. Uma das coisas que eu quero conversar com vocês também nessas pesquisas daqui para frente é se tem como a gente, por exemplo, a pessoa respondeu outros que ela não consiga levar à frente sem que ela responda o que é o outros dela. Especificado. Tá? Então, porque daí senão fica perdido isso, né? Então, essa é uma das coisas que eu quero que a gente... Eu acho que às vezes a pessoa não entendeu a pergunta, então marcou outros, porque automaticamente quando você marca outros, ele já abre a aba para completar. Mas sem esse complemento, ela não passa à frente. Tem a opção. Né? E daí a gente consegue realmente, né, porque foi muito expressiva essa questão do outros. Aí aquilo que a Bárbara falou, realmente está todo mundo perdido. Né? Não bate, não tem. É porque tá dentro do que, vamos supor, eles fizeram um programa nacional. Então não tem como a gente excluir a opção, porque o questionário não é com base no município, é padrão nacional, você tem que oferecer para a pessoa. Aí agora o que a gente faz? Na hora de passar para o plano de ação, óbvio que a gente vai desconsiderar a longa-metragem, porque não tem nem lógica. Eu acho que a gente poderia fazer uma reunião extraordinária do Conselho de Cultura o mais rápido possível, na semana que vem. Passar para o pessoal, anotem as dúvidas, vejam aonde está apertando mais, para poder já fechar esse plano de ação. Né? Sim. Mas se eles não nos procurarem, nós vamos procurar eles. Eu acho que cabe a nós também, é que nem nós estamos comentando aqui, o pessoal está um pouco perdido nisso. Então, talvez por um esquecimento deles, ou cada um, o dia a dia hoje, como é que é, a comunidade japonesa, ela tem uma idade avançada, né? Então, tem esse... Eu acho que pode ser, por exemplo, como você fala de cultura, geralmente a pessoa vai pensar, eu toco viola ou eu faço artesanato, então às vezes eles podem ter entendido que só de ser a colônia japonesa, de ter essa tradição, da maneira até como eles plantaram o gengibre, tudo isso é cultura, mas às vezes as pessoas não entendem Exatamente. que encaixaria. Até a alimentação, né? Quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram um tipo de alimentação diferente. Tem tudo isso aí, a gente precisa... nós saímos na chuva, estamos tomando água e vamos para frente. Não para. Uma coisa que eu quero que vocês me ajudem, e eu preciso da ajuda de todos vocês. Isso não pode acabar com esse projeto. Tá? Não pode. Então, nós vamos atrás de outras coisas, nós vamos atrás de buscar verba governamental para fazer mais coisas aqui dentro, conversar com o deputado. Só para vocês terem uma ideia, a questão da FENAGEM, que nós iniciamos no ano passado, que é uma feira técnica, não é a festa do gengibre. A festa do gengibre é a festa do gengibre, que tem música, que tem barraquinha vendendo as coisas, tarari, tarará. A FENAGEM é feita aqui na Câmara, voltada aos produtores, voltada a
como está a minha terra para plantar, qual a semente que eu escolho para plantar. É uma questão técnica. E é isso que nós temos que trazer para a cultura também. E, como exemplo, dentro dessa questão do agronegócio, nós conseguimos com o deputado federal, o Caio França, nós conseguimos R$200 mil para trabalhar 3 anos na questão da qualidade do nosso gengibre. Nós conseguimos trazer o Instituto Federal de Boituva para fazer a identificação geográfica do nosso gengibre e trabalhar outros cultivares, trabalhar outras modalidades do agronegócio aqui dentro. E nós temos que fazer essa mesma coisa com a cultura. Nós temos que fazer essa mesma coisa com o turismo. Né? Então, a gente não pode parar, a gente não pode ficar esperando lançarem uma lei lá para a gente correr atrás de verba, correr atrás de cultura, de eventos aqui na cidade. Né? E isso, o Conselho de Cultura tem que estar à frente. Hoje eu conversei com a nossa diretora de comunicação. Eu pedi para ela montar, já montou algumas coisas, montar um plano nessa questão cultural, de montar um programa anual, para a gente ter coisas, por exemplo, Festival de Viola. Por que a gente não pode ter o primeiro Festival de Viola, o segundo, o terceiro, o 15º? A gente fechar nessa questão do mês de setembro, que é o dessa lei, todo ano ter um festival de música. Tá? E daí outras coisas. Nós precisamos realmente de um time que queira que a coisa aconteça, sabe? Uma coisa que eu falo para o meu pessoal sempre... Exato. Porque é isso que nós precisamos fazer. Não, mas não pode. O que eu falo com o meu pessoal, que trabalha comigo lá, eu falo para eles todo dia o seguinte: eu quero ver vocês indignados com o que está acontecendo. Se nunca deu certo, agora vai dar. Agora vai dar. Tá? Enquanto eu estiver à frente dessa pasta de desenvolvimento econômico, eu não sei se mais hoje, mais amanhã, o prefeito pode me tirar, o prefeito pode me pôr, eu não sou político, nunca vou ser político, nunca vou ser candidato a nada, nem a síndico de prédio, não gosto disso. Eu gosto de fazer as coisas acontecer. Né? Precisamos. Porque uma das coisas que... eu acho que eu comentei com vocês sobre a questão do nosso município aqui, nós temos 3 engrenagens muito fortes. Uma é o turismo, outra é o agronegócio e a mata. E essas 3 engrenagens, elas têm que rodar de uma forma homogênea, que uma não atrite com a outra. Essas 3 engrenagens, elas têm que estar azeitadas para que elas funcionem de uma forma harmônica. Mas aí essa política, né? Tem que entrar a política por causa do turismo, tem que ter estrada. E nós não temos estrada. Como que vai ter turismo se não tem estrada? Exato. Já melhoraram a SP-79 aí, né? E assim vai de... A estrada do sítio, vai Agora, nós não podemos desanimar. Qual que é o nome da senhora, dona Edna? A gente não pode desanimar, dona Edna, porque a gente tem que pensar da seguinte forma também. A gente não consegue deitar de um jeito, dormir e acordar de outro. Né? Então, as coisas... eu preciso emagrecer 20 quilos. Eu preciso de 3, 4, 5 meses, ou até 1 ano, 10, sei lá. Né? Então, a gente não consegue dormir com 100 quilos e acordar com 80. Né? E a vida da gente é essa. Então, nós estamos começando, nós estamos trilhando para a melhoria de qualidade de vida dos nossos munícipes, da melhoria de vida do município. Né?
Então, é esse o trabalho. Nós temos mais 1 ano e meio aí para fazer as coisas acontecerem. O pessoal meu aqui, eles ficam desesperados comigo porque eu atravanco, né? Então, eu não sei como eles me aguentam, mas tudo bem. Então, é isso que nós precisamos. E agora chegou a hora da cultura. Através disso aí, vamos para frente. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, o meu time está à disposição. Tenho certeza que o Fabinho aqui é um puta de um parceiro também, que ele puder ajudar, nós estamos juntos, né? Mais alguma pergunta? Tá, isso aí. Exato. E o que for aprovado, a gente vai apoiar. E o projeto em si, a elaboração, vai vir depois, né? Nós vamos mandar o plano de ação, tem que esperar o retorno deles, então não precisa preocupar com o projeto, se vai dar certo, se é aquilo mesmo que a senhora vai fazer exatamente. A estruturação do projeto vai vir depois, que vai ter os editais, tudo certinho. O da senhora é MEI? Aquela moça, ela faz tudo isso para a senhora de graça. Se ela falar alguma coisa diferente disso, a senhora me avisa, tá? Ela está lá todos os dias da semana, conversa com a Larissa, ela ajusta tudo direitinho para a senhora. Que vai ter que mudar, acho que o KNAI dela, né? Faz a transferência de endereço e de... Tá ali, ó. Tira uma foto dela e fala, é ela. Tá bom? Mais alguma coisa? Jardel, você tá quietinho. Você tirou alguma foto? Você nem trouxe máquina, né, meu? Ele está como público você tá hoje. como Hoje ele é público. fazedor de cultura. Então tá bom. O Jardel faz audiovisual. Uma pessoa que... excelente parceiro aí, ó. Bom, gente, eu agradeço a participação de vocês, estamos à disposição, vamos continuar cumprindo aquele cronograma e eu quero, o mais rápido possível, a gente colocar o nosso plano de ação lá, para que realmente esse dinheiro saia rápido e a gente já tenha sucesso aí em algumas coisas para ir fazendo. Tá bom? Obrigado, agradeço a participação de vocês aí. Conte com a gente.